Gente, boa tarde. Hoje nós estamos aqui como convidada a professora Simone Dutra Lucas, que é professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Trabalhou durante muito tempo nos estágios, lá na disciplina de odontologia social e preventiva, e atualmente é professora da Pontifícia Universidade Católica, também no curso de odontologia. Boa tarde, Simone, seja bem-vinda. Tá? Simone vai falar para a gente sobre o sistema de referência e contra-referência da odontologia no SUS. Então, Simone, fique à vontade, tá? Então, estamos à sua disposição. Bom, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Marco Túlio pelo convite e dizer que é uma honra poder participar de uma aula com vocês do Pitágoras. Eu tive aí no semestre passado, avaliando os trabalhos finais. Então, essa minha paixão pelo estágio hoje me faz ter uma certa experiência e me coloca com a possibilidade de estar falando um pouco dessa experiência para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pelo convite. E aí, à medida que vocês tiverem dúvidas, depois vocês podem enviá-las para o professor Marco Túlio. Se ele quiser remeter a mim, tudo bem. Estou à disposição. Tá? Professora Simone, você vai pedindo e eu vou passando os slides, ok? Tá, joia. Pode colocar o primeiro. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos é de contextualizar o sistema de referência e contra-referência. Qual que é a importância desse sistema e o que justifica a sua existência? Então, é o seguinte, nós temos problemas complexos que são demandados pelos usuários do SUS. Esses problemas complexos vão estruturar as redes de atenção em saúde, também conhecidas por RAS. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma organização do sistema com diferentes níveis de complexidade que precisam ser organizados, visando, então, responder ao princípio da integralidade, né? Então, nós vamos entender que o primeiro nível de atenção, onde o usuário deve preferencialmente fazer o primeiro contato, é na atenção primária, né? Que ela deve, então, acolher, escutar e dar vazão às demandas sanitárias existentes. Então, a atenção primária ela deve ser a base, deve ser resolutiva, deve coordenar o cuidado. Professora Simone. Sumiu aqui para mim. Eu vou voltar ao slide, tá? Tá. Eu te ouço, mas não vejo o slide. Aqui no slide está mostrando a coordenação do cuidado, né? E no final, a letra D aqui é ordenar as redes. Eu acho que travou. Simone? Sumiu, Marco, para mim. Aí, vamos lá. Voltou. Voltou? Então, voltou. Você quer cortar e voltar de novo? Não, acho que a gente pode continuar. Depois, qualquer coisa, a gente vê se edita. Tá, joia. Então, eu estava dizendo que a atenção primária ela deve ser a base, ela deve ser resolutiva, ela deve coordenar o cuidado e ela deve ordenar as redes. Isso quer dizer que esses são mais ou menos os princípios da atenção primária elencados pela Bárbara Starfield, né? Então, é a atenção primária que vai
coordenar todo o cuidado de uma rede de atenção à saúde complexa. Pode passar para o próximo. Bom, então, a referência e a contrarreferência, ela vai cuidar do itinerário que o usuário vai fazer dentro de uma rede organizada de saúde. Pode passar. Bom, então nós vamos ter a unidade básica de saúde, né? E esse usuário, ele pode demandar diferentes serviços. Por exemplo, um serviço de uma policlínica, ou que é de atenção secundária, ou um serviço, por exemplo, dentro do CEL, que são as especialidades odontológicas. Ele pode necessitar de uma urgência odontológica que não é possível ser atendida na unidade básica. Ele pode demandar atenção complexa, como, por exemplo, a questão de um hospital. Então, é a atenção primária que vai coordenar para onde esse usuário precisa ser referenciado. E o que a gente entende por referência? Referência é quando o usuário vai de um nível, por exemplo, da atenção primária para a atenção secundária ou terciária. Isso é a referência. E a contrarreferência é quando ele retorna, seja da atenção secundária ou da atenção terciária para a atenção primária. Professora Simone, posso fazer uma colocação? Pode, claro. Vamos dar um exemplo para eles, considerando o caso da Covid-19. Eu acho que seria interessante, né? Então, o paciente que chega na unidade básica, como que seria o referenciamento dele? Olha, na Covid-19, eu vou falar mais especificamente do caso de Belo Horizonte, como que está estruturado. Quando o paciente ele está tossindo, com febre, com dificuldade de respirar, ele provavelmente vai procurar primeiro a unidade básica. A unidade básica, então, diante dos diversos problemas respiratórios, ela vai levantar uma hipótese diagnóstica. Esse usuário, ele pode ir direto para uma UPA, ou ele pode ser encaminhado também da unidade básica de saúde para a UPA. No caso de Belo Horizonte, nós temos duas UPAs, unidades de pronto atendimento, né, que são da atenção secundária, para atender a Covid-19, que são a UPA de Santa Efigênia e uma UPA em Venda Nova. E nós temos também, agora, ainda não está em pleno funcionamento, os hospitais de campanha, que, de certa forma, vão funcionar como se fosse uma atenção secundária. Caso seja, então, solicitado o exame, né, e seja confirmado que esse paciente está com a Covid-19, esse paciente vai passar dependendo da gravidade do problema, para atenção hospitalar, que aí seria a questão da atenção terciária. Quando esse paciente for atendido lá na atenção terciária, que é bastante complexa, você tem que ter o UTI, você tem que ter os respiradores, ele, então, vai ser contrarreferenciado para ter o seu acompanhamento na atenção primária. Era isso, Marco, que você queria? Sim, só para eles terem uma noção, e aí eu acho que a gente pode pensar também no caso do atendimento das urgências odontológicas, né, dos pacientes suspeitos, né, ou já com diagnóstico mesmo de COVID, né, que eles também vão precisar passar por esse referenciamento, né? Vale ressaltar que a indicação do Conselho de Odontologia é que os dentistas atendam durante a endemia somente as urgências odontológicas, por causa dos aerossóis, né, que são gerados no atendimento odontológico. Então, seja um paciente de COVID ou não, ele deve ser atendido na sua urgência
nesse momento da endemia, somente as urgências. Isso vale também, né, inclusive, os consultórios particulares. Mas no sistema público, isso está muito bem claro. Ok. Posso passar? Pode passar. Então, gente, como que vai funcionar? Vamos entender essa questão da referência. Olha, eu tenho uma equipe de saúde bucal na unidade básica. Vou dar um exemplo para vocês. Chega um paciente com dor de dente ou com dor na cavidade bucal na unidade básica de saúde. Como que vai funcionar? Esse dentista, então, da unidade básica, ele vai fazer o diagnóstico de qual é aquele problema do paciente. Vamos imaginar que essa dor de dente, a mais comum, ela é originada de um problema endodôntico. Como é que vai funcionar? O dentista vai fazer um diagnóstico, que pode ser uma pulpite, pode ser um abscesso. Ele vai, então, fazer o alívio da dor, né, que pode ser uma pulpectomia ou uma drenagem de um abscesso, e ele vai fazer a conduta correta, né, de pulpectomia ou de drenagem do abscesso, e vai fazer uma referência para a atenção secundária, que são os centros de especialidades odontológicas. No centro de especialidade odontológica, ele vai fazer o tratamento endodôntico, né? Ao fazer o tratamento endodôntico, esse dente pode requerer uma restauração de resina ou uma restauração mais complexa, né? Por exemplo, uma RMF, dependendo da estrutura remanescente, né? Então, se ele for, no caso de Belo Horizonte, se ele demandar, por exemplo, uma RMF, essa RMF vai ser feita no próprio centro de especialidade odontológica. Se for no caso de um dente anterior que demandar for uma resina composta direta, ele vai ser contrarreferenciado para a atenção primária para fazer essa resina composta. Agora, tanto no caso dele fazer uma RMF no centro de especialidade odontológica, ou de fazer aí nesse caso, mesmo que ele faça a RMF no centro de especialidade, ele vai retornar para a atenção primária para fazer a manutenção da saúde bucal dele na atenção primária. Bom, nós podemos pensar também que o caso, né, da saúde bucal seja um caso de um trauma. Vamos imaginar, por exemplo, um acidente automobilístico, onde há uma fratura de mandíbula, alguma coisa do gênero. Nesse caso, como vocês sabem, o hospital mais demandado é o João 23, porque eu vou precisar de uma intervenção mais complexa, né? Às vezes uma cirurgia bucomaxilofacial, uma coisa bastante complexa. Da mesma forma que eu falei da contrarreferência do centro de especialidade para atenção primária, o hospital também deverá fazer a contrarreferência desse caso do trauma, do acidente automobilístico para atenção primária, para que ele tenha a continuidade da atenção das demandas dele de saúde bucal para a atenção primária. Pode passar. Bom, então, esse sistema que vai cuidar da regulação, ele é um sistema online, disponibilizado pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios, para o gerenciamento do complexo regulador, através dos módulos de regulação ambulatorial e hospitalar, que permite a regulação do acesso aos serviços de saúde. Então, gente, não é o usuário que vai sair procurando um serviço para o qual ele vai ser referenciado. Como que vai fazer? Vai se formar uma base de dados nesse sistema, chamado de SISREG, onde as pessoas ficarão numa fila eletrônica, né? No caso da saúde bucal, Belo Horizonte conta
com 4 centros de especialidades odontológicas. O Centro-Sul, que funciona na Rua Carijós, o da Paracatu, o de Venda Nova, e eu perdi aqui, mas não tem... e o do Barreiro. Então, nós temos 4 centros de especialidades odontológicas em Belo Horizonte. E a função do CISREG é apoiar os gestores na função de regulação do acesso. Então, quando o dentista atendeu lá na atenção primária e viu que tinha uma demanda por atenção secundária, ele bota esse usuário na fila de espera dentro do CISREG para a especialidade de endodontia. Pode passar. Bom, as funcionalidades, né? Então, para o sistema ambulatorial, você vai ter uma gestão das listas de espera. Na atenção hospitalar, eu vou ter uma lista de gestão de cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas são aquelas que podem ser programadas, que não caracterizam urgências, tá? Então, no módulo ambulatorial, ele vai fazer a regulação a partir da atenção primária. No módulo de atenção hospitalar, vai ser o encaminhamento das urgências. Na gestão ambulatorial, ele vai fazer a classificação de risco e priorização. Isso é feito no caso de Belo Horizonte. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da questão da classificação das prioridades. No módulo hospitalar, ele vai fazer a classificação de risco e priorização também. No módulo ambulatorial, vai fazer o agendamento das consultas, exames, terapias. E no módulo hospitalar, a gestão dos mapas de leito. Vai gerar, né, um boletim de produção ambulatorial e, no caso hospitalar, a autorização da internação hospitalar. Né? Então, no caso hospitalar, ele é atendido, por exemplo, numa urgência e depois é que vai surgir a vaga para ele dentro do sistema, para ele ser, por exemplo, internado. Pode passar. Bom, os fluxos dos encaminhamentos. Então, a porta de entrada para atendimento primário é a unidade básica, e se ele necessitar de consulta especializada, a própria unidade agenda tanto o atendimento como os exames. Por exemplo, um raio-x, um exame de patologia clínica. Os exames de maior complexidade são solicitados pela unidade básica e encaminhados pela regulação. E o auditor avalia e autoriza. E as autorizações são entregues para o paciente. Isso é muito interessante, esse terceiro aspecto, porque em Belo Horizonte, quando surge a vaga, o CISREG fez, então, a regulação e detectou que surgiu a vaga para o tratamento endodôntico. Como que funciona? Esse comunicado vai para a atenção básica, atenção primária, e a atenção primária, por meio do agente comunitário de saúde, ela entra em contato com o usuário, avisando que surgiu a vaga para ele fazer aquele atendimento de atenção secundária, no exemplo que eu estou tratando na aula, o tratamento endodôntico. Pode passar. Simone, só ressaltando a importância do ACS ser um membro da comunidade, né? Ter conhecimento dos usuários, do local de habitação dos usuários, para que ele possa fazer essa ponte, né? Que é muito importante. Exatamente. O trabalho dele. Exatamente. Como o agente comunitário, né? Ele visita mensalmente todos os domicílios da equipe dele, né? Que tá geralmente uma unidade de saúde tem mais de uma equipe e cada equipe tem os seus agentes comunitários. Então esse agente comunitário ele conhece todos os usuários da equipe dele, porque ele que faz o cadastro, ele que visita todo mês. Então isso é muito importante. A partir do momento que então o agente comunitário ele procura o usuário, ele entrega ao usuário aquele documento para que ele possa procurar, então, o serviço de atenção secundária.
Bom, então, o SysReg, ele vai ter uma ação complexa, né? Então, o usuário primeiro procurou a unidade, né? Depois, esse usuário, então, ele vai percorrer todo esse caminho, né? Que eu coloquei para vocês, né? E aí ele vai... A minha tela estava ruim. A unidade atende o usuário, a unidade inicia e acolhe, né, a questão do primeiro passo, né? E aí, depois, o agendamento, então, por meio do SysReg, ele vai ser feito, né? E aí, o serviço de atenção secundária ou terciária vai atender este usuário. Pode passar. Bom, então, nós temos formulários próprios, né, para fazer essas marcações. São formulários disponibilizados pela própria Secretaria de Saúde. Oi? É importante, né? Mas ainda você vai falar ainda da questão da contrarreferência também, né? De que a contrarreferência já falei um pouco, né? Quando o serviço de atenção secundária conclui o atendimento, igual eu dei o exemplo da endodontia, que ele retorna para a atenção primária. Essa é a contrarreferência, quando ele vai de um serviço de maior complexidade ou de maior densidade tecnológica, retornando para a atenção primária. Pronto. Sumiu tudo aqui, Mar. Da tela? Voltou. Tá. Quando ele retorna, ele teve, por exemplo, o tratamento endodôntico. Quando ele retorna para a atenção primária, por exemplo, seja para a continuidade do cuidado, ou seja, para fazer uma restauração passível de fazer um dente que recebeu o tratamento endodôntico, mas capaz de ser restaurado na atenção primária, esse retorno da atenção secundária para a atenção primária, que é, então, a contrarreferência. Pode passar, Marcos? É importante ressaltar, eu tenho alguns alunos, né, lá na medicina, médicos principalmente, que reclamam muito de não receber a contrarreferência. Isso, lógico, né, que no interior, né, que é outra realidade, porque aqui o sistema funciona bem melhor. Né? Mas em algumas cidades do interior isso ainda é um nó crítico. Né? Na verdade, Marco, eu, como uma defensora do SUS e professora de saúde pública, eu me dou o direito de criticar o sistema naquilo que ele não funciona. Então, gente, não quer dizer que o fato de nós termos toda uma regulação, o fato de nós termos toda uma orientação dos fluxos, isso não quer dizer que ele funcione perfeitamente na prática, mesmo em Belo Horizonte, que tem um sistema mais arrojado, ou mesmo em municípios do interior. Mas eu sempre digo para os meus alunos que não é porque não funciona que a gente não deve ensinar para vocês que ele existe. Porque eu acho que a transformação do sistema, num sistema melhor, num sistema mais voltado para atender as premissas que ele foi idealizado, eu acho que conhecermos isso é muito importante para nós lutarmos pela melhoria do sistema. Futuramente, muitos de vocês poderão ser trabalhadores do SUS, ou vocês poderão ser usuários do SUS mesmo. Então, eu acho que conhecer como ele deve funcionar é muito importante. E eu acho, inclusive, que os aspectos teóricos e da legislação estão à frente da realidade que nós temos no sistema. Eu acho importante a gente, né, pontuar isso, até para que eles tenham noção de que é preciso, né, que o profissional
tenha esse conhecimento e esteja engajado para cobrar mesmo que as coisas funcionem, né, como devem ser, né? Idealmente devem funcionar, né? Isso mesmo. Bom, aqui é só mostrando para vocês, né, que nós, um formulário de solicitação de agendamento, só para mostrar para vocês que é uma coisa bem elaborada, né, que tem os mecanismos todos, os fluxos e tudo mais. Então, tem os formulários próprios, né, de fazer a solicitação de agendamento para atenção secundária ou terciária. Pode passar, Marta? Bom, e aí, gente, eu estou dando como exemplo a endodontia, mas poderia ser a periodontia, poderia ser qualquer um. Mas eu vou dar o exemplo da endodontia, e a partir daí eu acho que vocês conseguem fazer uma transposição para outras especialidades. Eu vou falar do caso de Belo Horizonte, porque eu sempre fui professora de estágio em Belo Horizonte, é um sistema que eu conheço um pouco mais, né? Fui também do Conselho Municipal de Saúde durante alguns anos, então eu conheço um pouco mais. Bom, o fluxograma da endodontia. Então, vamos supor, o paciente chegou com a dor espontânea e aí você detectou, você vai fazer a remoção do tecido cariado, você vai fazer o acesso coronário, você vai fazer um curativo de demora, você vai fazer o selamento daquele dente e você vai encaminhar, então, para o centro de especialidade odontológica, visando a questão de se completar o tratamento daquele paciente. É muito importante vocês terem em mente que o fato de nós termos a atenção secundária, né, se coloca dentro da integralidade da atenção e dentro dos direitos do usuário. A partir do momento que nós colocamos que a integralidade é um princípio do SUS, então nós precisamos atender todas as demandas de saúde que aquele paciente tem. E no caso da odontologia, essa questão da gente fazer o encaminhamento, a referência para a atenção secundária, é visando, então, cumprir com o princípio da integralidade. Pode passar, Marta? Bom, vocês imaginem que Belo Horizonte, uma cidade com quase 2,5 milhões de habitantes, e quanto se necessita, quanto se demanda, né, da questão da endodontia. Então, o Belo Horizonte fez um protocolo onde ela estabelece prioridades, por exemplo, para a endodontia. Então, na prioridade alta, ela coloca os dentes anteriores, inclusive os retratamentos endodônticos, molares de usuários sem perdas dentárias ou casos excepcionais devidamente justificados. Exemplo, um único molar no hemiarco com necessidade de tratamento endodôntico e evitando prótese de extremo livre. Então, nós vamos ver que o caso... Deixa eu falar de todas as prioridades, depois eu vou fazer essa consideração que eu queria fazer agora. Numa prioridade média, eu teria o tratamento e retratamento de molares. Numa prioridade baixa, eu teria usuários com perdas dentárias que já possuem prótese ou necessidade de prótese parcial removível. Sugere-se a endodontia nos seguintes casos: dente de criança muito destruído, com risogênese incompleta, cujo vizinho posterior também com risogênese incompleta, possa ocupar o seu lugar após a exodontia. Dentes de adultos muito destruídos, dentes de adultos muito destruídos e sem antagonista, terceiro molares, exceto aqueles que são base de peças protéticas ou dentes que são o último recurso para manter a dimensão vertical. Então, gente, devido à escassez de infraestrutura para atender toda a demanda pela endodontia, Belo Horizonte, por exemplo, tem um entendimento que se eu tiver um dente num hemiarco que ele já demande uma prótese parcial removível, a não ser um último dente para não se enquadrar em prótese de extremo livre, esse dente que precisa da endodontia, ele vai ser extraído. Por quê?
diante da dificuldade, da demanda de atender todos os casos e com o entendimento que aquele paciente já precisa de uma prótese parcial removível, então que esse dente pode ser incluído também naquela prótese parcial removível, exceto quando é o último elemento do MA. Não quero dizer que concordo com isso, mas entendo que a escassez de recursos leva a esse tipo de orientação no protocolo. Pode passar, Marco? Só pontuando, né, uma questão que é claro que a gente tem toda uma formação para, né, no sentido de prevenir perdas dentárias, de manter os elementos dentários, mas até do ponto de vista da bioética de intervenção, né, a gente tem que considerar que a gente, quando tem recursos escassos, né, a gente tem que fazer opções. Então, seria né, essa situação, né, que a gente precisa estabelecer critérios e prioridades. Então, eu acho que é nessa perspectiva, né, que trabalha com esses critérios de prioridade aí. Isso. Então, gente, vocês estão vendo que o CISREG, ele é um sistema complexo, onde a tecnologia da informação é fundamental para estruturar os processos que demandam a articulação rápida e oportuna da rede de atenção, como regulação do acesso dos usuários do SUS aos serviços de saúde. Contudo, é necessário compreender que os sistemas de informação não são capazes de produzir acesso em tempo oportuno, onde não há planejamento adequado para a alocação dos recursos assistenciais, pactos intergestores orientados à garantia da integralidade, num cenário de grande concentração tecnológica e parte dos recursos de financiamento custeio. Articulação efetiva das RAS, baseada em fluxos de referência e contra-referência, e processos de regulação amplos e articulados regionalmente, orientados por protocolos que facilitem. Eu queria falar um pouco dessa orientação regional, o seguinte, porque como eu tenho também a regionalização, então eu tenho, por exemplo, um município cujo centro de especialidade odontológica dele é referência para outro município. No caso de vocês que fazem estágio em Betim, por exemplo, Betim pode ser referência para uma atenção secundária de Brumadinho, daquelas cidades ali perto. Então, esse sistema de referência pode funcionar também entre municípios, né? Desde que tenha sido pactuado na Comissão Intergestores Bipartite, que onde participam os secretários de saúde dos diversos municípios que fazem parte daquela região. Então, se esses gestores pactuaram que Betim vai receber um usuário de Sarzedo, então Sarzedo poderá fazer a referência do paciente dela para o Centro de Especialidade Odontológica de Betim. Pode passar? Eu acho que é importante frisar para eles também que, às vezes, os municípios são muito pequenos, né? Então, assim, eles não têm condição de manter esse centro de especialidades odontológicas, né? Então, aí eles estabelecem consórcios, né? Para que um município que tem mais estrutura faça esse atendimento. Em Betim, hoje em dia, a questão da atenção secundária, que eles têm para uma população de 450 mil habitantes aproximadamente, eles têm um centro de especialidades odontológicas do tipo 1. Né? Então, assim, o serviço lá, uma das grandes questões que o serviço tem hoje é a necessidade de expansão da atenção secundária. Exatamente. Pode passar, Marco? Bom, gente, e aí algumas referências que eu deixei para vocês sobre as redes de atenção, sobre a própria questão do CISREG, né? Então, Marco, é o que eu tinha que colocar. E se precisarem, se quiserem que eu responda dúvidas desse tipo de questão, é só me encaminhar. Eu agradeço pelo convite e tenha uma boa tarde. Nós que agradecemos, né, pela disponibilidade em compartilhar seu
conhecimento aí com a gente, tá? Eu acho que vai ser muito bom, né? Vou compartilhar essa vídeo com os alunos e, em caso de dúvidas, né, eu vou então estar te solicitando que responda a eles. E, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, né, em nos ajudar aí nessa época tão difícil que a gente está vivenciando, né? Mas importante a gente manter esse intercâmbio e a gente conseguir passar por isso tudo aí, né? Eu acho que o SUS, mais do que nunca, né, ele vai se fortalecer com essa pandemia aí que, né, traz essa necessidade de união mesmo, de enfrentamento para a gente conseguir passar por isso. Muito obrigado. Eu acho, Marcos, só pegando a caroninha aí na sua consideração sobre o coronavírus, é bastante interessante. Eu assisto todos os jornais, todos os dias, acompanho tudo de coronavírus, estamos dando aulas sobre coronavírus na PUC, e é muito interessante, porque as reportagens, eu diria que 90% delas tratam da questão da coronavírus no SUS, né? Então, pouco se fala dos planos de saúde, pouco se fala dos hospitais, né, não credenciados ou conveniados ao SUS. Então, eu acho que o SUS está saindo muito fortalecido, né, para a sociedade, no sentido da ênfase, da importância que ele assumiu dentro dessa pandemia. E, de fato, né, eu acho que se nós temos um sistema universal no Brasil, talvez pela primeira vez nós estejamos usufruindo tanto desse sistema universal. Sairemos fortalecidos, né? Esperamos que a pandemia, né, que a gente passe por essa pandemia com o mínimo de perdas e vamos trabalhar para isso, né? E, mais uma vez, muito obrigado, então. Eu que lhe agradeço. Tchau. Tchau.